Graça e paz, meus caros irmãos, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, Shabbat Shalom, né? E aqueles que são cristãos e de outras denominações, quero deixar saudações cristãs a todos, porque esta palavra a qual eu irei nesse momento explanar diante de vocês é para todos. Eu não sou nenhum expert, nenhum pregador, sou apenas um evangelista, um servo de Deus que atendi como ancião em uma denominação e continuo sendo ancião, certo, irmãos? Apenas não estou na ativa desta denominação, mas fui considerado por várias denominações, graças a Deus, mas no momento eu estou fazendo um trabalho itinerante, a qual Deus, por misericórdia, tem confirmado pelo seu Espírito Santo na leitura das Sagradas Escrituras. Nós vamos, irmãos, ler uma passagem um tanto difícil de ser exortada, porém, em termos escatológicos, irmãos, eu sei que muitos têm muito mais conhecimento, porém, o que eu quero explicar dentro desse texto é transportando alguns acontecimentos que vem a igreja, o povo que serve a Deus nesses últimos dias sofrendo. Não vou entrar aqui no mérito exclusivamente do acontecimento no sentido da simbologia ou até mesmo da forma que o capítulo se manifesta, mas na realidade dos acontecimentos da atualidade, irei ler esse capítulo que, na verdade, é de difícil interpretação, porém, com a luz de Deus, eu creio que o Senhor vai nos ajudar e nos guiará para explanar aquilo que for necessário. Vocês podem achar que eu falo muito, não é? Mas é necessário que seja explicado assim, porque eu sei que há irmãos muito mais capacitados, com muita inteligência e com muito mais sabedoria para explanar uma palavra como esta. Porém, se faz necessário devido ao que está acontecendo na atualidade e o declínio das pregações e a decadência que está ocorrendo dentro de determinadas igrejas. Não estou aqui querendo generalizar. Então vamos ler 17 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Estava cheia de nomes de blasfêmias, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e a abominação da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu direi o mistério da mulher e da besta, que a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, e quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes,
sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, 5 já caíram e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta que era e já não é, e ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. E esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Meus caros irmãos, eu sei que é uma palavra um tanto difícil de ser interpretada, mas dentro do contexto a qual eu quero trazer esta pregação, nós podemos entrar aqui, irmãos. Eu poderia ler o capítulo inteiro, mas eu não quero demorar, porque o assunto que me traz dentro deste texto justamente é a situação desta mulher que estava embriagada no deserto, uma pessoa que estava embriagada em um deserto. Imaginemos que diz aqui claramente, irmãos, voltamos lá no assunto, no capítulo, aquele anjo, quando derramou a sua taça, falou com João, naquela visão tão maravilhosa, mostrando a ele a condenação daquela grande prostituta que estava sobre muitas águas, a qual nós podemos entender, dentro desse contexto, que águas, irmãos, podemos entender que são povos que estão submissos. Vejamos que quando Deus criou o céu e a terra, a submissão de tudo que fora criado, irmãos, estava debaixo do domínio do Eterno, por motivo de que quando Deus disse, haja luz, percebemos, irmãos, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Há em hebraico, na oração do Pai Nosso, eu não entendo, não sei muito, irmãos, o hebraico, mas você pode entender o que eu vou dizer e pode fazer uma pesquisa. Quando nós vamos olhar o Pai Nosso em hebraico, nós vemos assim, Avenu Sheba Shemaya, Avenu Sheba Shemaya, Pai Nosso, não é? Estás nos céus, Avenu Sheba Shemaya, Maia quer dizer também água, Sheba Shemaya também quer dizer quando uma galinha coloca debaixo das suas asas os seus ovos para chocar. Então, podemos entender que quando Deus pairava com o seu espírito sobre as águas, dizia no livro de Bereshit, que seria o Gênesis. Bereshit, em hebraico, seria o Gênesis. Avenu Sheba Shemaya, quer dizer, o Espírito de Deus estava sobre as águas, ou uma galinha chocava alguma coisa. Chocar alguma coisa significa criar alguma coisa, estar dominando aquilo que vai ser criado. E aqui podemos entender que esta mulher, irmãos, estava sentada sobre as águas, como que dominando aquilo que ela já havia formado dentro da sua concepção diabólica. Porque vejamos, irmãos, que ela era uma mulher prostituta.
mulher que tinha este pecado sobre ela. E diz que ela estava sentada sobre muitas águas e falava sobre a condenação dela. Vejamos que hoje a grande religião, porque na verdade nós acreditamos que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, porém entendemos também que a palavra religião quer dizer religare, ligar alguma coisa que estava desligada, ligar. Porém, a religiosidade e a religião não foi capaz de ligar ao homem a Cristo, ao verdadeiro Cristo. Por quê? Porque o homem, ao pecar, irmãos, ele não deu crédito à voz de Deus, e Deus, cheio de misericórdia, deu a ele a sentença que ele teria que sair do jardim, que em sequência iria sofrer para ganhar o seu pão com o suor do seu rosto, e sucessivamente a sua esposa, a sua mulher, daria à luz, irmãos, com dores. E ali, então, aquela criação, ela ficou sujeita debaixo do pecado, já não estava mais debaixo da proteção do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo não tem comunhão com o pecado. Havendo esta interação, irmãos, entre Deus e o homem, não tinha pecado. O homem interagia com Deus. Havendo uma ruptura na interação, por causa do pecado, o homem ficou destituído da glória de Deus. Isso no começo. E tudo o que aconteceu no começo teria que ser reconciliado com Deus. Para que houvesse uma reconciliação, seria necessário, irmãos, que viesse alguém capaz de vencer o pecado. Vencer o pecado, irmãos, seria a única solução para dar ao homem a salvação. Deus então instituiu, irmãos, leis, após que tirou Adão e também Eva do jardim. Deus logo preparou que fossem determinados, isso eu vou pular lá para frente, leis, ordenanças. Nós bem sabemos a respeito de Moisés, e sabemos também que o Senhor havia, irmãos, de cumprir a sua palavra para que aparecesse a salvação ao homem. Porque ele mesmo disse para o homem no jardim, a mulher e a serpente que havia tentado a mulher para que comesse do fruto proibido, e disse o Senhor que do ventre da mulher, que seria uma virgem, ia nascer o varão que iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, iria vencer o dragão. Logo, irmãos, entendemos que o diabo, ele é astucioso. E esse livro, irmãos, ele tem duplo comprimento. Existem profecias nas Sagradas Escrituras que têm duplo comprimento. Alguns profetas do passado consideram que muitas coisas que estão escritas nesse livro já se cumpriram. Eu também acredito. Porém, eu acredito que a palavra de Deus, ela não segue uma cronologia humana e ela não obedece uma regra humana, porque ela não é terrena, ela é espiritual. E o que é espiritual, irmão, não tem uma explicação lógica para tal. E se eu for entrar aqui, irmãos, em detalhes espirituais, talvez eu possa me perder dentro da exortação desta palavra escatológica que fala a respeito do final de todas as coisas. Mas podemos entender que esta Babilônia era
que esta mulher, certo, irmãos, ela tinha, sim, um simbolismo. Ela estava sentada em algum lugar. Nós vemos que fala que os reis da terra se prostituíram com ela. A prostituição é a contaminação do pecado. E no passado nós sabemos que muitos reis se prostituíram com a idolatria, se prostituíram com falsas religiões. Até mesmo nas falsas religiões existiam cultos usando a sexualidade. E muitos, se nós formos olhar para a cidade de Coríntios, nós vamos ver que Coríntios era uma cidade portuária. E sabemos que ali também, irmãos, havia um templo de uma deusa chamada Afrodite, e ali também existiam prostitutas culturais, existiam prostituições, muito paganismo, enfim, muita idolatria. E o diabo, irmãos, trabalhando após a vinda de Cristo, a ressurreição de Cristo, Cristo vencer o pecado, vencer a morte, nos reconciliando com Deus, vencendo a besta. Por isso que diz que era e já não é, mas há de ser. Porque em espírito ela já está vencida, certo? Mas nós ainda não estamos no patamar de compreender, irmãos, ou de passar pelo processo que nós teremos que passar, a qual nós estamos agora adentrando pelos passos do cumprimento da palavra de Deus com referência à volta de Cristo. E sabemos que esta mulher assentada sobre a besta, quer dizer, estava sendo dominada, levada, e ela tinha nomes de blasfêmia. Irmãos, muitos não compreendem o que é uma blasfêmia. Às vezes, no passado, existia uma imagem de um deus chamado Moloque. E a maior blasfêmia que existia era alguém adorar aquele Moloque naquele tempo, porque ele era um falso deus e ele queria o sangue de crianças. E quando era levado a ele o sangue, as crianças eram oferecidas, e eles faziam ali um tipo de um corredor, colocavam ali, preparavam o caminho do sacerdote, o pai ou a mãe entregava a criança para o sacerdote, e logo se tocavam tambores, irmãos. E aqueles tambores, então, era para não escutar os gritos da criança quando ela era entregue nas mãos daquela idolatria que ficava no alto, e era colocado como se fosse um lugar, uma churrasqueira, colocava carvão ou colocava madeira, incinerava a criança em oferta a Moloque. Também matava, espargia o sangue. Bom, eu não gosto muito de entrar nesses detalhes, não é? Certo é que esse mesmo espírito de abominação e de imundícia e de prostituição estava sobre esta mulher. Porque, irmãos, diz a palavra que ela tinha nomes de blasfêmias, tinha 7 cabeças e 10 chifres, estava vestida de púrpura de escarlata, quer dizer, algo que chama atenção, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, riquezas, poder. Isso dá para nós compreendermos que pode ser um sistema religioso com poder
que faz com que as outras denominações de menor porte se prostituam espiritualmente com esta, entregando a ela o seu poder. Porque entregando a ela o seu poder para que ela tenha domínio sobre as outras. E o que nós estamos vendo hoje, nesses dias atuais, irmãos, é que antes mesmo da manifestação corporal, física do anticristo, nós estamos vendo um trabalho desta besta, irmãos, tomada por um espírito demoníaco que levanta esta mulher como uma rainha, todavia maligna. E diz mais que esta mulher tinha 10 chifres, estava sentada sobre uma besta de cor, ou melhor, me perdoe, irmão, me levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, a cor que chama atenção. Estava cheia de nomes cheias de nomes e blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 e 10. Vejamos aí, irmão, um mistério. Porém, nós não temos como interpretar, se Deus não nos der. Mas entendamos que ela chamava atenção pela sua forma de vestir e ela estava dominando sobre os povos. O que é a mulher para Cristo? É a igreja. E aqui, o que seria a mulher para a besta, ou para o anticristo, ou para o falso profeta? Uma igreja. Mas uma igreja que estava chamando atenção por causa do pecado. O escarlata, que significa pecado, não é? E ainda pela grandeza da sua postura, com um cálice de ouro, cheio de abominações nas suas mãos, de imundícias e de prostituição, quer dizer, aprovando ideologias satânicas. Hoje vemos ideologias de gênero sendo aprovadas por uma denominação que domina sobre muitos povos e que tem poder sobre nações e que tem também, irmãos, um corpo de uma instituição governada por algumas nações, a qual tem poder de veto, que está ligada justamente com esta denominação, com esta falsa igreja, que está vestida com uma vestidura que chama a atenção da prostituição, porque se prostitui com outros deuses, porque deixa o verdadeiro Deus para crer num Deus que não é verdadeiro. E ainda ela estava embriagada com o sangue dos santos. Vejamos que quantos homens de Deus, se nós formos olhar, Paulo, ele foi morto aonde? Em Roma. Pedro foi crucificado aonde? Em Roma. E quantos cristãos morreram na Via Ápia? Aonde fica a Via Ápia? Em Roma. Aonde fica o Coliseu? Em Roma. Quantas centenas, ou por não dizer talvez milhares de cristãos foram mortos, engolidos por leões dentro daquele Coliseu que fica em Roma? Isso não dá uma impressão que parece algo simples ou algo fácil?
de entender? Esta cidade está sendo conduzida por essa besta e por esse grupo satânico, não é? Dessas 7 cabeças e desses 10 chifres, que foi e já não é. Aqui é um mistério, porque foi e já não é. Porque Deus, para ele, tudo é passado. O que é, já foi. Porque Deus já conhece o fim, antes mesmo do começo. Eu não quero aqui ser um intérprete, mas apenas quero dizer para vocês que há um sentido muito claro, irmãos, que aqueles que derem o seu poder à besta, essa besta que o anjo do Senhor falou, a besta que viste, que foi já não é, e que há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Porque já se manifestaram muitos anticristos antes, mas agora vai vir alguém com poder de domínio, com poder de estabelecer uma paz que não será duradoura. E há um sentido de compreensão, de sabedoria, porque está dizendo aqui é um sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, ou 7 colinas. Qual é a cidade que está em 7 colinas ali na Europa? Roma. Salvo erro, fundada, eu não tenho muito bem lembrança, mas em 753 a.C. Certo, irmãos? Então esta mulher, ela está assentada sobre esses 7 montes, quer dizer, ela está ali. É o Vaticano, é Roma. Não tem como nós não entendermos isso, basta pegar um mapa, consultar quais são as cidades de 7 colinas na Europa. Entendemos que hoje, irmãos, também nós estamos vendo, irmãos, que os chifres que estão sendo usados são os reis da terra, que ainda não receberam o reino, mas vão receber o reino, ou já estão recebendo nesse momento, ou já receberam. Isto eu não posso afirmar, isso é escatologia, mas dá para mim compreender, dentro daquilo que eu estou falando, que essa besta tem um intento de ter domínio. Esta religião, esta igreja, ela quer ter domínio e poder e autoridade. Hoje nós sabemos que existem denominações dando autoridade a Roma, desde o momento que fazem uma federação ou que criam um órgão para administrar a igreja politicamente, juntamente com o Estado, juntamente com as outras igrejas que agora se alinharam com a Babilônia, automaticamente são suas dependentes e não tomarão decisões sem a ordem da besta ou do anticristo. Por isso que eu quero dizer, irmãos, que há um declínio na pregação de determinadas igrejas e um esfriamento de fé. E esse esfriamento de fé, irmãos, eu tenho um artigo que fala que no dia 18 de janeiro de 1548, na Catedral of St. Paul, no coração de Londres,
um dos mais notáveis reformadores da igreja inglesa, pregou uma poderosa mensagem que ecoou através de séculos, o Sermão do Arado, e foi pregado por Hugh Latimer. Isso eu anotei aqui, inclusive. É uma trombeta do céu que ressoa sobre a igreja e exorta os pregadores. Então, antes que tudo isso que está escrito aconteça, você tem que saber, ou que já está acontecendo, que nós, irmãos, estamos vivendo tempos apocalípticos. Quem nos dera, irmãos, que nós pudéssemos ter hoje homens que fossem diligentes para semear os grãos de trigo como devem ser semeados. Os grãos de trigo da sã doutrina, para que esse espírito satânico da besta e da falsa religião não venha adentrar dentro, não venha adentrar em certas denominações como tem adentrado, porque já tem adentrado e já tem tirado de muitas delas o verdadeiro evangelho de Cristo, manifestando, irmãos, algo profano. Porque o evangelho é a força, é o anúncio da salvação. E o anticristo, que vai guiar, ou que já está guiando essa besta, esta igreja falsa, que quer chamar a atenção, que tem domínio, porque ela já está. Ela vai tomar o povo, que vai acreditar que estão em outras denominações, que compactuarão com ela, vai fazer você acreditar que todos os caminhos podem levar a Deus, sem mexer na sua liturgia de culto, e você poderá ser totalmente enganado, seduzido, até receber o sinal da própria condenação. Porém, ainda há tempo. Eu quero dizer, irmãos, que esse declínio já está acontecendo. Vemos igrejas que não se prega mais o Evangelho, não se fala mais na volta de Cristo, não se fala mais na queda desta Babilônia, porque ela vai cair, irmãos. Vocês hoje estão compactuando com ela, vocês que assinaram aí os documentos da nova ordem, vocês que anunciaram aí a federação, vocês que estão escondendo da igreja, do povo que não tem culpa, a realidade, vocês pagarão caro por isso. Irmãos, é duro nós termos que falar isso. Se nós olharmos a realidade da igreja no planeta, eu moro em Portugal, mas vou falar do Brasil, porque fiz uma pesquisa a respeito do Brasil. Bom, essa palavra não foi estudada, mas eu fiz uma pesquisa aqui a respeito do Brasil. E eu vou ter que passar isso para vocês, entendeu? É impressionante nós considerarmos a realidade da igreja na Inglaterra, em meados do século XVI, muito impressionante. Você vê que a igreja naquele tempo ela estava crescendo, ela estava se desenvolvendo. E hoje, se você for lá, irmãos, sinceramente, infelizmente, você vai ver poucos que creem em Jesus Cristo. Esses dias tinha um pregador em Londres, ou numa cidade de Londres, eu estava ali, eu moro em Portugal, então sempre estou a par dos acontecimentos, e um pregador pregava ou falava sozinho, vamos dizer assim, lendo um capítulo das Escrituras, e quando ele leu uma parte que fala sobre afeminado e essas coisas, não me lembro o capítulo que ele estava lendo, chamaram a polícia, ele nem tinha pregado, irmãos, e ele foi detido. Falaram que ele estava pregando discurso de ódio, mas ele não estava nem pregando, ele estava lendo, não tinha nem começado a pregação. Vejamos, irmãos,
como que pode uma igreja, um povo que está sendo dominado por uma prostituta, por uma igreja prostituta, aceitar o evangelho da verdade. Então ela quer tirar o evangelho da verdade, criar uma nova Bíblia, tirar todos os pecados dela e ser dominadora das outras religiões, das outras crenças que lhe entregarem o poder. E não precisa nem mudar a liturgia, porque o importante é tirar Cristo. Tirar Cristo não quer dizer que você vai parar de falar de Cristo. Você vai pregar benções, promessas, aquilo que facilita a vida terrena para alegrar a sua carne. E você vai ser levado à condenação da sua alma. Então, a igreja cristã já está perdendo a sua força. Não quero dizer toda a igreja cristã, mas a maioria está sendo levada a uma pobreza espiritual e medíocre nos seus púlpitos. Igrejas que só pregam benção, igrejas que só falam que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, e você não vê acontecer nada. Não tem evangelho, não tem manifestação de dom, não tem o Espírito Santo. É terrível. Não tem Deus, mas tem Satanás, para manifestar poderes mentirosos e até fazer milagres farsantes para induzir a você a continuar no teu pecado, a continuar deixando Cristo de lado e adorar a besta e a sua imagem e a sua denominação satânica que está sendo formada. Inclusive a sua igreja poderá ter compactuado já com ela e estar sendo uma ramificação dela e você nem sabe. E pode estar cheia de pessoas, você pode dizer, mas a minha igreja está cheia, todo mundo gosta, lá tem muita gente, mas ela está vazia do Espírito. Ela não tem mais o verdadeiro dom, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira racionalidade cristã, de compreensão, que você precisa de Jesus Cristo para salvar a tua alma. Você não precisa de um carro elétrico para salvar a tua alma, nem de uma chave de uma casa, nem tampouco de um terreno na praia ou de um avião. Você precisa de Jesus Cristo. E a intenção de Satanás apenas é te seduzir com esses espíritos que vão prostituindo a tua fé. Por isso que fala aqui que essa mulher vai se prostituir. Sua fé será prostituída se você não crer em Cristo. Não pense que prostituir é só adultério, não. Quando você adultera o Evangelho, você está prostituindo. E esta igreja já está tentando adulterar o Evangelho. Primeiro, ela já disse que a Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela contém. Ela já está adulterando a Bíblia. Por isso, irmão, aconselho, tenha a sua Bíblia, procure outra e cuidado para você não ser enganado. E haverá fracassos, como nós estamos vendo agora. Nós estamos vivendo épocas de vitória por crer em Cristo, mas de fracasso de muitos que estão se deixando levar por outro tipo de culto cristão. Não querem mais uma exposição bíblica do Evangelho, não querem mais saber de uma adoração verdadeira do Evangelho de Cristo. Eles querem uma pregação que os agrade, algo que venha a ser apenas decorativo, ou que venha ter uma música que faça o seu corpo dançar, mas não querem mais receber o
o que deveriam querer receber, que é a verdadeira presença de Deus, que alegra a alma com o Espírito Santo de Deus, que traz alegria e sentimento espiritual para nós, mesmo que estivéssemos provados, angustiados, ou aflitos ou abatidos. Mas temos em nós o dever de glorificar a Deus em qualquer situação. Não, esta igreja te promete que vai dar tudo certo, que é só vitória. Agora é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. E muitas das vezes o ganhar é perder, e o perder é ganhar. Explica isso, irmão. Às vezes você ganha o mundo inteiro e pode perder a sua alma. Às vezes você perde a amizade do mundo inteiro, mas ganha a salvação porque você não perdeu Jesus Cristo. Então, irmãos, existem até músicas hoje já dentro de denominações, cânticos e no inário. Eu lembro que dentro do inário que eu usava na denominação que eu ia, existiam hinos que dizia: é a Bíblia, a palavra, que ilumina os nossos pés. Hoje, esse hino não existe mais, porque num dos ensinamentos, um dos pontos de doutrina desta denominação, a Bíblia não é mais a palavra, agora ela contém a palavra, obedecendo justamente a prostituta que está sendo guiada pela besta, que está sentada nas 7 colinas. Igreja de Jesus Cristo, igreja unidade, não unidade ecumênica, pluralista, porque nós não podemos ser pluralistas. Nós temos que ser inclusivos, mas inclusivos no sentido de trazer para dentro e transformar o que foi pego lá fora. Não um inclusivismo que traz do jeito que está e fica pior dentro, porque tudo fica em paz, tudo é só amor, não tem doutrina, não tem nada. E quando tem, é só para falsificar, só para maquiar. É triste isso, irmãos. Porque se a pregação é o principal meio de salvação, se a graça de Deus ela se manifesta na igreja através da pregação da palavra, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Como uma igreja vai pregar pelo Espírito Santo se o Espírito Santo não está nela? O homem vai pregar da sua cabeça. Tem uma denominação a qual eu pertenci que diz assim, que Jesus Cristo é a cabeça da igreja e o Espírito Santo é a lei, para guiá-la em toda a verdade. E onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo não governam, é Satanás quem governa em forma de homem para tentar enganar e seduzir o povo de Deus. Será que eu estou pregando errado, irmãos? Ou vocês querem que eu faça outra coisa aqui? Prometa que Deus vai te virar a chave do teu cativeiro. Você está entrando num cativeiro quando você entra numa denominação que não tem o Evangelho. Você está sendo presa em um lugar que é o diabo que está trabalhando. E aí é uma confusão doutrinária na sua cabeça. Se você não estiver firme em Cristo, você vai ficar enganada, vai viver enganada. E depois, você vai ficar por causa da família, ou por causa de um filho, ou por causa... E a tua alma? Vale mais o que, irmãos? Essa decadência espiritual, ela vem começando há muito tempo. Não se fala mais em dom de Deus em igrejas, não se fala mais em conhecimento espiritual, em oração, em conhecimento bíblico. Não se fala mais nada disso. Ouve-se hoje em determinados púlpitos
um teatro de pregadores que querem falar mais bonito do que os outros e fazerem promessas umas melhores que as outras, para que as suas casas se encham e ao mesmo tempo fiquem vazias. Porque Deus não está preocupado com o número de pessoas ou o número de casas que você tem no Brasil ou no mundo. Ele não está procurando igrejas de pedra cheias de pessoas. Ele está procurando igrejas cheias de Deus. E isso tudo, essa declaração que eu estou fazendo aqui, essa pregação que eu estou fazendo aqui para vocês, esse declínio, é por causa da falta do conhecimento, da falta da leitura, da falta da oração e principalmente da falta da consagração. E você vai sendo levado e vai aprendendo, pensando que está sendo levado pelo Espírito de Deus, e quando você vê, é a besta que está sentada já nas 7 colinas. Vejamos, irmãos, hoje nós estamos vivendo os piores tempos da nossa vida espiritual. Porque se você falar a verdade, você é tido por mentiroso. Se você falar a verdade, você é perseguido e sentado, como houve nos Estados Unidos agora. Em outros lugares também. Alguns pregadores de uma denominação são sentados, são arrancados dos seus presbitérios porque não aceitam esta falsa igreja, guiada por este falso Papa que está trabalhando e você não está entendendo nada e nem se preocupando com isso. Bom, eu estou anunciando a verdade. Eu só quero encorajar os pregadores que foram sentados, que foram arrebentados. Quero dizer para vocês, irmãos, que vocês têm a excelência da palavra, o dom de Deus. E você que tem o dom de Deus, o dom da palavra, o dom do conhecimento, da espiritualidade, não vá se retrair porque você não tem mais 4 paredes, porque isso não vale nada. Um irmão aí se vangloriou porque tem 400 igrejas. Isso não vale nada. Se encha mais do Espírito Santo e pregue aonde Deus te mandar. Se não der para você pregar na igreja porque você não pode mais, faça como um pregador antigo, que foi conhecido muitos anos atrás, chamado John Wesley. A palavra que ele pregava, ele foi proibido de pregar nas igrejas de Inglaterra. E ele falou, bom, já que as igrejas não me aceitam, a rua vai ser o meu púlpito. Glória a Deus. Verdade. Essa é uma história bonita até. Nós temos que nos motivar agora a lutar contra o anticristo. Sabemos que é inevitável o que vai acontecer. Igrejas já estão totalmente entregues na mão de Satanás. E você não sabe. Porque você não acredita no que eu estou falando. Porque você não lê a Bíblia. Porque você não procura a informação. Mas entenda uma coisa. Que o púlpito, aonde você está, você que ainda está em Cristo, deixe Deus usar você pelo Espírito Santo. Não importa se amanhã, depois que você pregar a verdade, alguém te arranque o teu cargo. Pode arrancar aqui da terra, mas do céu não arranca. Porque você sempre será um pregador. Deus modelou a tua e a minha boca para ser uma trombeta, e ela tocará aonde tiver que tocar. E esta Babilônia cairá, porque se apresentará diante de Deus no toque das trombetas eternas, aquele que morreu e ressuscitou no último dia, no 3º dia, e foi ao Pai, e disse, eis que eu voltarei. E ele vai voltar, já está perto. Então agora não é momento de você ficar preocupado, aonde eu vou isso, congregar, aonde eu vou tomar Santa Ceia. É momento de você se preocupar em ler as Escrituras e orar,
que o mesmo Deus que guiou aquele povo no passado, que foi perseguido, queimado na Via Ápia, que passou pelo Coliseu, que foi morto nas catacumbas de Roma, o mesmo Deus está repetindo a história, irmãos. No mesmo lugar, a cidade das 7 colinas, a Roma, onde vai se sentar a besta, o anticristo e o falso profeta. E é logicamente que ele vai querer sentar também no templo lá de Jerusalém que será construído. Mas vai chegar um momento que o verdadeiro Yeshua HaMashiach, aquele que foi ao céu, que já ressuscitou, Jesus Cristo, vai voltar. E quando ele voltar, ele matará esse espírito com o sopro das suas narinas. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, pode ter certeza que essa besta não terá domínio sobre você nem sobre mim. E nem o sinal dela, porque se você já está marcado com o sinal de Cristo, o sinal da besta não será posto sobre ti. Deus seja glorificado. Passe essa palavra para frente, ficou um pouco longa, mas passe. Deus abençoe a todos, graça e paz, e que a palavra de Deus movida pelo Espírito Santo permaneça em nós para a vida eterna. Amém e amém.